Olá, muito bem-vindos, bem-vindas a mais um Cultura em Foco do Instituto Legos. Sempre aqui eu recomendo, inscreva-se no canal, curta o material que a gente tem, não é? Há muita coisa interessante na área da saúde física, mental, da fisioterapia, da cultura, da educação. Dá uma passeada pelo canal. Há muita coisa interessante para você acompanhar. E aqui, quando a gente fala, não é, de cultura, nós falamos de várias coisas culturais, não é? Cinema, teatro, livros, espetáculos, mas também notícias, que mostram como anda a cultura por aqui. É o que acontece com o filme O Maníaco do Parque. Então, cuidado, não são os documentários, eu quase diria assim, mais reais sobre este maníaco do parque, mas é sobre o filme, uma ficção, não é uma autoficção sobre um caso em particular. Bem, nos anos 1990, bastante tempo atrás, na cidade de São Paulo, né, aparece um criminoso atroz, Francisco de Assis Pereira, logo visto pela alcunha de o maníaco do parque, porque agia próximo ao Parque do Estado. Como eu falei, vou repetir, há vários documentários sobre esse Francisco disponíveis em canais no YouTube. Aqui nós estamos falando do filme produzido em 2024 e que está disponível pelo Prime Video. Na obra, que é dirigida por Maurício Essa, o maníaco do parque vai contar a história do motoboy Francisco, o serial killer brasileiro que foi acusado de atacar 21 mulheres, assassinando 10 delas e escondendo seus corpos no Parque do Estado, em São Paulo, na capital de São Paulo. Bom, o que impressiona no caso, e o filme trabalha isso muito bem por meio do ator Silvério Pereira, que interpreta Francisco, é a acanhada vida desse motoboy. Extremamente disciplinado, ele logo ganha a simpatia do seu empregador e também a inveja dos demais trabalhadores, não é? Há nele um ar de moço simples, que tão somente exerce uma profissão comum, além, né, esse é o fato mais interessante, dele ser um bom patinador. Ele tem um grupo de patinadores no Parque do Ibirapuera, também em São Paulo. Mas, enfim, são esses os traços dessa simplicidade, dele ser motoboy, de ele se apresentar como patinador e andar por São Paulo com patins, é exatamente o que vai levá-lo a ser encontrado e preso. E aí a história começa a ser parcialmente revelada. O julgamento de Francisco exerceu grande fascínio na mídia, como é comum nesses casos, né? E os defensores do maníaco do parque tentaram classificá-lo dentro de um transtorno mental, a fim de inocentá-lo. Mas a acusação não aceitou essa posição e ele foi condenado como um criminoso comum, né? Mas é uma questão que fica. Como é que alguém tão comum seria capaz de crimes violentos de estupro e morte de várias jovens, de encobrimento dos cadáveres? Sempre assim, não é?
a pessoa tão comum e de repente aparece capaz de atrocidades. No livro, porque há um livro também, né, escrito sobre Francisco, maníaco do parque, é, foi uma obra escrita pelo jornalista Ulysses Campbell. Esse autor, jornalista, revelou que em pesquisas que ele fez, ele acabou descobrindo que esse maníaco Francisco era homossexual e que gostaria de ser mulher. Então, também não é exatamente homossexual, não é? Mas, de certa forma, isso explicaria o perfil das mulheres vítimas escolhidas por Francisco. Segundo esse jornalista, elas têm um tipo físico que se encaixaria no modelo do qual Francisco gostaria de estar, né? Bem, Campbell, o jornalista, reuniu detalhes dos laudos do chamado teste de Rorschach. É um teste feito, aplicado na psicologia, né? Então, Francisco foi submetido a esse teste na prisão. Por meio desse teste, que mostram figuras, são mostradas figuras, entre outras coisas, enfim. Por meio desse teste, que é comumente aplicado em condenados com esse perfil e que serve para investigar aspectos da personalidade como a falsidade, inveja, ódio, agressividade, impulsividade, insensibilidade, imaturidade afetiva, frustração, traumas, fantasias, fetiches e desejos sexuais, enfim. Esse é um teste que poderia averiguar tudo isso, né? E em muitos casos, o resultado desse teste em prisioneiros acabam revelando a base de decisões de juízes para soltar ou não esses criminosos. Bem, parece que isso funcionou com o maníaco do parque, porque apesar dele ter sido condenado a um tempo extraordinário de prisão, ele parece ter como certa a sua soltura em 2028. E sempre a pergunta volta, né? Tendo ele esse perfil, ele voltará a cometer crimes, esse tipo de crimes? Complicado, né? Mas, de qualquer maneira, é interessante perceber como a psicologia jurídica caminha, né? E dá bases aí a, para que a gente possa pensar, né? Numa situação desse tipo. Enfim, um caso bastante antigo, mas aí o jornalista faz o livro, eu faço aqui até um comentário, o ator está muitíssimo bem, ele nos convence no papel do maníaco do parque. O que não convenceu, apesar da explicação, foram a direção, a produção desse filme ter colocado uma jornalista inexistente na história, que teria como finalidade dar uma espécie de apoio à agressão que essas mulheres sofreram. Olha, isto até seria interessante se este fosse o papel dado a uma boa atriz. Mas a menina que faz esse papel é muito inexperiente e, como atriz, ela precisa aprender muito. Então, ficou horrível. Completamente desnecessária a presença dela, né? Em todo caso, fica feita a recomendação para quem quiser conhecer esse caso, que é tão antigo que pode ser que algum espectador aqui não tenha nem nascido nessa época. O Cultura em Foco fica por aqui, aguardando por vocês na próxima.
Até logo mais.